Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 26. O Gu odiava a comida doada pelo centro assistencial. O arroz era muito graúdo, não tinha a menor semelhança com os grãos miúdos e esguios de Nusuka. O fubá nunca ficava lisinho depois de misturada a água quente e o leite em pó terminava sempre numa maçaroca no fundo da xícara. Ele até estremeceu ao tirar um pouco de gema de ovo da panela. Era difícil imaginar aquele pó insípido saindo do ovo posto por uma galinha de verdade. Mas despejou na massa e mexeu. Lá fora, uma panela cheia até a metade com areia branca estava no fogo. Ele daria mais alguns minutos, até ficar bem quente, antes de pôr a massa dentro. Ficara um pouco incrédulo quando a professora Moekelu ensinou a Olana esse método de assar. Conhecia o suficiente das ideias da professora, o sabão que Olana fazia em casa, uma pasta entre o negro e o marrom que parecia diarreia de criança, tinha vindo dela, afinal de contas. Porém, a primeira massa que Olana assou saiu boa. Ela riu e disse que seria ambicioso demais chamar aquilo de bolo. A mistura de farinha, óleo e gema desidratada de ovo, mas ao menos tinham usado bem a farinha. A cruz vermelha irritava o Gu. O mínimo que podiam fazer era perguntar aos biafrenses qual era seu prato preferido, em vez de ficar mandando tanta farinha insossa. Quando abriu um outro centro assistencial, um ao qual Olana ia com um rosário no pescoço, porque a professora Moekelu disse que o pessoal do Caritas era mais generoso com os católicos, torcia para que a comida fosse melhor. Mas o que ela trouxe de volta, ele já conhecia. O peixe salgado, ainda mais salgado, e ela cantando, com a cara de quem tinha achado divertido, a música que as mulheres cantavam no centro. Caritas, obrigada! Carita, Siminia, Tabá, Okiporoko. Na, Kua, Xia, Akor, Gana. Mas não cantava nos dias em que voltava sem nada. Sentava-se na varanda, olhava para o telhado de sapê e dizia: Você se lembra, Gu, dos tempos em que a gente jogava fora sopa com carne depois de um dia na geladeira? Lembro-ma, dizia o Gu. Se ao menos pudesse ir ele mesmo até o centro assistencial. Desconfiava que Olana, com sua impecável lisura de inglesa, ficava esperando a vez até ter acabado tudo. Só que não podia ir porque ela não o deixava sair na rua durante o dia. Histórias de recrutamento forçado circulavam por toda parte. O Gu não duvidava da existência de um garoto da mesma rua que tinha sido arrastado durante a tarde e, à noite, levado, de cabeça raspada e nenhum treinamento, direto para o fronte. Mas achava que Olana estava reagindo com excesso de zelo. Claro que ainda podia ir ao mercado. Claro que não precisava acordar antes de o sol nascer para ir buscar água. Ouviu vozes na sala. Special Julius tinha uma voz quase tão alta quanto a do patrão. Iria desenformar o bolo, depois capinaria a hortinha de verduras retorcidas, ou talvez sentasse sobre a pilha de tijolos para ver se Eberete saía de casa. Momento em que gritaria: Vizinha, como vai você? Fazendo um aceno, já imaginando a hora em que agarraria seu traseiro. Surpreendia-se com a felicidade em que ficava toda vez que ela o cumprimentava. O bolo saíra bem torradinho do lado de fora e úmido e macio por dentro. O Gu cortou fatias bem finas e levou em pratinhos. Special Julius e Olana estavam sentados, ao passo que o patrão, de pé, gesticulava, falando sobre a última vila que havia visitado, onde os moradores sacrificaram um bode no altar de Oio para manter os vândalos longe. Um bode inteiro, toda aquela proteína desperdiçada, disse Special Julius, rindo. O patrão não deu risada. Não, nunca devemos subestimar a importância psicológica de coisas assim. Nunca devemos dizer a eles que comam o bode, em vez de sacrificá-lo. Ah, um bolo, disse Special Julius, ignorando o garfo, enfiou a fatia inteira na boca. Muito bom, muito bom. Gu,
Você tem que ensinar o pessoal lá de casa, porque tudo o que eles fazem com farinha de trigo é chin-chin. Todo dia chin-chin, chin-chin, e daqueles duros, sem gosto nenhum. Meus dentes estão acabando. O Gu é maravilhoso em tudo, disse Olana. Ele poria até aquela mulher do bar Sol Nascente no chinelo. O professor Equenugo bateu na porta aberta e entrou. Suas mãos estavam envoltas em ataduras cor creme. Diani, o que aconteceu com você? Perguntou o patrão. Queimei um pouquinho, disse o professor Equenugo, olhando para as mãos enfaixadas como se só nesse momento tivesse percebido que não tinha mais a unha afiada e comprida para se coçar. Estamos montando algo muito importante. Por acaso vai ser nosso primeiro bombardeiro, um jato biafrense? Perguntou Olana só para amolar. Algo muito importante que vai se revelar com o tempo, disse o professor Equenugo, com um sorriso de mistério. Comia o bolo sem muito jeito. Pedaços caíam antes de chegar à boca. Deveria ser uma máquina de detectar sabotadores, disse o patrão. Isso mesmo, malditos sabotadores. Special Julius fez o ruído de quem cospe. Eles entregaram Enugu. Como é que você pode deixar uma população civil defendendo a capital só com machados? Foi por esse motivo também que perderam no Suca, porque se retiraram sem motivo algum. E não tinha um comandante que era casado com uma alçá? Ela pôs remédio na comida dele. Nós vamos retomar Enugu, disse o professor Equenugo. Como é que vamos retomar Enugu se os vândalos já estão ocupando a cidade? Disse Special Julius. Eles estão pilhando até os assentos de privada. Assentos de privada. Um homem que escapou de Udi me contou. E eles escolhem as melhores casas e forçam as esposas e as filhas a abrir as pernas e cozinhar para eles. Imagens de sua mãe, de Anulica, de Nessinati, esparramadas debaixo de um soldado alçá sujo e queimado de sol, vieram tão nitidamente à mente de Ugu que ele estremeceu. Saiu e foi sentar-se nos blocos de concreto, querendo desesperadamente voltar para casa, nem que fosse só por um minuto, para ter certeza de que não havia acontecido nada com elas. Talvez os vândalos já estivessem lá, de posse da casa da tia, a que tinha teto de zinco. Ou, quem sabe, a família fugira com as cabras e galinhas, como toda aquela gente que chegava a Umuaia, os refugiados. O Gu via o pessoal chegando, cada vez mais. Todo dia novos rostos nas ruas, na fonte pública, no mercado. Mulheres batendo na porta a todo momento, perguntando se havia algum trabalho que pudessem fazer em troca de comida. Apareciam com os filhos, magros e nus. Às vezes, Olana lhes dava garri misturado com água fria, antes de dizer que não tinha trabalho a oferecer. A professora Muokelu recebera uma família de 8 pessoas, todas parentes. Ela levava as crianças para brincar com Baby e, todas as vezes, assim que elas saíam, Olana pedia ao Gu para ver se não tinha piolho nenhum no cabelo da menina. Os vizinhos alojavam os parentes. Os primos do patrão vieram por algumas semanas e dormiram na sala, até irem para o exército. Havia tanta gente fugindo, cansada e sem teto, que o Gu não ficou nem um pouco surpreso quando, uma tarde, Olana chegou em casa e disse que o grupo escolar de Akuakuma ia ser transformado num campo de refugiados. Eles já trouxeram camas de bambu e utensílios de cozinha, e o novo diretor de mobilização deve vir na semana que vem. Ela parecia cansada. Abriu uma panela no fogão e olhou para as fatias de mandioca cozida. E as crianças, Ma? Perguntei à diretora se elas poderiam ser transferidas, mas ela olhou para mim e riu. Nós somos a última escola que resta. Todas as outras de Umuaia já se tornaram acampamentos de refugiados ou campos de treinamento. Olana tampou a panela. Vou organizar umas aulas aqui no quintal. Com a professora Muekelu? Exato. E com você também, Ugu.
Você vai ensinar uma das classes. Claro, má. A ideia o deixava emocionado e lisonjeado. Má, sim. A senhora acha que os vândalos estão na minha cidade? Claro que não, respondeu Olana com rispidez. Sua cidade natal é pequena demais. Se eles forem ficar em algum lugar, vai ser na universidade. Mas, se pegarem a estrada de Opi até Nusuka... Eu já disse que a sua cidade natal é pequena demais. Eles não têm o menor interesse em ficar lá. Não há nada em seu povoado, entende? É só mato, mais nada. Ugu olhou para ela, e ela para ele. O silêncio era pesado e acusador. Vou vender meu sapato marrom para a Mama Onitsha e vou fazer um lindo vestido para a Baby, disse ela por fim. E Ugu achou sua voz meio forçada. Começou a lavar a louça. Ugu viu o Mercedes-Benz negro deslizando pela avenida. A palavra diretor escrita na placa metálica de licenciamento reluzia ao sol. Perto da casa de Eberete, o carro diminuiu a velocidade, brilhante e enorme, e Ugu torceu para que ele parasse e o motorista lhe perguntasse onde era a escola primária, para poder dar uma boa espiada no painel de controle. Mas o carro não só passou por ele, como entrou no compound e estacionou. Um ordenança, vestido com uma farda engomada, saltou para abrir a porta traseira, antes mesmo que o carro parasse por completo. Fez continência quando o diretor desembarcou. Era o professor Ezeca. Não parecia mais tão alto como a lembrança que Ugu tinha dele. Engordara um pouco e o pescoço fino engrossara. Ugu olhava de boca aberta. Havia algo de elegante e novo nele, no bom corte do terno. Porém, a expressão altiva era a mesma, assim como a voz roufenha. Meu jovem, o seu patrão está? Não está, Sá, disse Ugu. Em Nusuka, o professor Ezeca o chamava de Ugu. Agora, era como se não o reconhecesse. Ele foi trabalhar, Sá. E a sua patroa? Foi até o centro assistencial, Sá. O professor Ezeca fez um gesto para que o ordenança lhe trouxesse uma folha de papel. Rabiscou um recado e entregou-o a Ugu. Sua caneta de prata rebrilhava. Diga a eles que o diretor de mobilização passou por aqui. Pois não, Sá. Ugu lembrou-se do exame meticuloso que ele fazia dos copos, em Nusuka, das pernas finas sempre cruzadas, discordando do patrão. Depois que o carro desceu a rua bem lentamente, como se o motorista soubesse que havia inúmeras pessoas observando, Eberete atravessou e foi falar com Ugu. Usava aquela sua saia justa que modelava as nádegas numa redondez perfeita. Vizinho, como vai? Perguntou ela. Estou bem, e você? Eberete encolheu os ombros para dizer que ia mais ou menos. Aquele homem que acabou de sair era mesmo o diretor de mobilização? O professor Ezeca? Disse Ugu, com um ar despreocupado. Era sim. Nós o conhecíamos bem em Nusuka. Ele costumava vir nos visitar todo dia e tomar minha sopa de pimenta. Ah, ela riu, de olho esbugalhado. Ele é um bambambam. E o Kuara Moto? Você viu o carro? Chassi original importado. Ficaram calados algum tempo. Ele nunca tinha tido uma conversa assim tão longa com ela. E também nunca a vira tão de perto. Era difícil evitar que os olhos descessem até a magnífica curva das nádegas. Fez um esforço danado para se concentrar no rosto, nos olhos grandes, nas espinhas na testa, no cabelo trançado em torno de pauzinhos revestidos. Ela também olhava para ele, e Ugu bem que gostaria de não estar usando a calça furada no joelho. — Como vai a menina? — perguntou ela. — Baby está ótima, está dormindo. — Você vai ajudar a reconstruir o telhado da escola? Ugu sabia que um fornecedor do exército doara algumas folhas de zinco para substituir o telhado que explodira, e alguns voluntários estavam camuflando o local com folhas de palmeira. Mas ele não planejara fazer parte da equipe. Vou sim, disse ele.
Então a gente se vê, disse ela. Até mais. Hugo esperou até ela se virar para poder ficar olhando sua retirada. Quando Olana voltou, com a cesta vazia, leu o recado do professor Ezeca com um meio sorriso no rosto. Pois é, soubemos ontem que ele foi nomeado o novo diretor. Tão típico dele, escrever um bilhete desses. Hugo tinha lido o bilhete. Odênibo e Olana, passei para cumprimentá-los. Volto de novo na semana que vem, se esse meu tedioso emprego permitir. Ezeca. Mas assim mesmo perguntou. Típico, má? Ah, ele sempre se sentiu um pouco acima de todos. Olana largou o bilhete sobre a mesa. O professor Achara vai nos ajudar a conseguir alguns livros, carteiras e quadros negros. Muitas mulheres me disseram que vão mandar os filhos para estudar conosco, na semana que vem. Ela parecia emocionada. Isso é muito bom, má. Hugo mexeu os pés. Eu vou lá ajudar a pôr o telhado na escola. Volto a tempo de fazer a comida de Baby. Ah, disse Olana. Hugo sabia que ela estava pensando no recrutamento forçado. Eu acho importante ajudar em algo como isso, má, disse ele. Claro que sim. Claro, você tem que ajudar. Mas, por favor, tome cuidado. Hugo viu Eberete na hora. Estava com alguns homens e mulheres, debruçada sobre uma pilha de folhas de palmeira, cortando, trançando e passando para um homem numa escada de madeira. Vizinho, disse ela, andei contando para todo mundo que seu pessoal conhece o diretor pessoalmente. Hugo sorriu e disse um boa tarde geral. Os homens e mulheres murmuraram boa tarde, re, quedu e no, com um respeito admirado que vinha de saber quem ele conhecia. De repente, sentiu-se importante. Alguém lhe deu um facão. Havia uma mulher sentada na escada, moendo sementes de melão. Algumas meninas pequenas jogando cartas sob a mangueira, e o homem entalhando um bastão cujo cabo era a reprodução cuidadosa do rosto barbado de Sua Excelência. Havia um cheiro de podre no ar. Imagine viver num lugar desses. Eberete debruçou-se bem para ele, para cochichar. E virão muitos mais, agora que Aba Kaliki caiu. Você sabe que, desde que Enugu caiu, a acomodação tem sido um dos maiores problemas. Tem gente que trabalha nos diretórios dormindo no próprio carro. Isso é verdade, concordou Hugo, embora não soubesse se era realmente verdade. Adorava o fato de ela estar falando com ele, adorava a simpatia que ela irradiava. Começou a aparar algumas folhas com golpes firmes. Numa das salas, alguém ligou o rádio. Valentes soldados biafrenses estavam terminando a operação de limpeza de focos remanescentes num setor cujo nome Hugo não ouviu direito. Nossos rapazes estão mostrando a eles o que é bom, disse a mulher que moía sementes de melão. Biafra vai ganhar essa guerra. Deus escreveu isso no céu, disse um homem com uma barba entrelaçada num único fio afilado. Eberete riu e cochichou para Hugo. Nasceu no mato. Não sabe que é Biafra e não Baiafra. Hugo também riu. Gordas formigas negras circulavam pelas folhas de palmeira e Eberete gritou, com ar indefeso, quando uma delas subiu em seu braço. Hugo espantou-a com a mão e sentiu a umidade morna de sua pele. Ela queria que ele a tocasse. Não tinha cara de ser do tipo que se assustava com uma formiga. Uma das mulheres trazia um menino atado nas costas. Ajustou o xale que o segurava e disse: Estávamos voltando do mercado quando descobrimos que os vândalos haviam ocupado o cruzamento e estavam disparando para dentro da aldeia. Não podíamos ir para casa. Tivemos que voltar e fugir. Eu só tinha este xale, uma blusa e uns trocados que consegui vendendo pimenta. Não sei onde estão meus outros 2 filhos, os que eu deixei em casa para ir ao mercado. Ela começou a chorar. A brusquidão das lágrimas, a forma como jorraram dos olhos, deixaram Hugo espantado.
Mulher, para de chorar, disse o homem da barba trançada, com rispidez. A mulher continuou a chorar, a criança também. Quando Ugu foi levar um lote de folhas de palmeira até a escada, não resistiu e olhou para uma das classes. Panelas, esteiras de dormir, latas e camas de bambu atravancavam o espaço todo, de tal forma que parecia ter sido sempre um abrigo para grupos disparatados de gente sem lugar para ir. E não uma sala de aula. Um cartaz colorido na parede dizia: no caso de raid aéreo, não entre em pânico. Se vir o inimigo, dê cabo dele. Uma outra mulher, com um bebê atado nas costas, lavava mandioca descascada numa água imunda. O rosto de seu filho era todo enrugado. Ugu quase sufocou quando chegou perto e percebeu que o cheiro podre vinha da água. Ela tinha sido usada para deixar mandioca de molho, talvez durante dias, e estava sendo reutilizada. O cheiro era horrível. Enchia as narinas. Era um cheiro de privada suja, de feijão rançoso e de ovo cozido estragado. Ugu prendeu a respiração e voltou para suas folhas de palmeira. A mulher que chorava amamentava o filho num seio caído. Nossa cidade não teria caído se não fosse o trabalho dos sabotadores, disse o homem com a barba trançada. Eu era um defensor civil. Sei quanta gente infiltrada havia entre nós, e todas do povo Rivers. O que estou querendo dizer a vocês é que não podemos mais confiar nessas minorias que não falam Ibu. Calou-se uns momentos e virou a cabeça, ao ouvir o grito de alguns meninos que brincavam de guerra no meio do campão da escola. Pareciam ter entre 10 e 11 anos de idade. Usavam folhas de bananeira na cabeça e empunhavam armas feitas de bambu. A mais longa pertencia ao comandante do lado biafrense, um menino alto, sério, com os ossos da face bem marcados. Avancem, gritou ele. Os meninos investiram, agachados. Fogo! Eles atiravam pedras com gestos amplos dos braços e depois, agarrados às armas, correram na direção dos outros meninos, do lado nigeriano, os perdedores. O homem da barba começou a aplaudir. Esses meninos são maravilhosos. É só dar algumas armas para eles que os vândalos saem correndo. Outras pessoas bateram palmas e ovacionaram os meninos. As folhas de palmeira ficaram esquecidas por um tempo. Vocês sabiam que eu tentei entrar para o exército quando essa guerra começou? Disse o homem da barba. Fui a tudo quanto é porto, mas eles me rejeitavam por causa da minha perna, de modo que tive de me alistar como defensor civil. E o que tem de errado com a sua perna? Perguntou a mulher que moía semente de melão. Ele ergueu a perna. Metade do pé se fora e o que restou, mas parecia um pedaço murcho de caravelho. Perdi no norte, disse ele. No silêncio que se seguiu, o estalar das folhas de palmeira parecia alto demais. De uma das salas de aula surgiu uma mulher dando tapas na cabeça de uma criança. Quer dizer que você quebrou só um dos pratos? Então vai lá e quebra todos os pratos. Quebra! Kuahá! Nós temos um monte, não temos? Nós trouxemos todos os pratos que tínhamos, não é? Vai, quebra! Disse ela. A menina correu para a mangueira. Antes que a mãe entrasse de novo na sala de aula, parou um pouco onde estava, xingando, resmungando que os espíritos que tinham mandado a filha quebrar seus poucos pratos não conseguiriam o que queriam. E por que a menina não pode quebrar um prato? Onde foi parar a comida que era para ser comida dentro dele? Disse a mulher que amamentava, com voz amarga, ainda fungando. Todos riram e Eberet, debruçando-se para Ugu, sussurrou que o homem da barba tinha mau hálito e que devia ser por isso que não fora aceita no exército. Ugu só queria apertar seu corpo no dela. Saíram juntos e ele olhou para trás, para se certificar de que todos haviam reparado que estavam juntos. Um soldado com a farda e o capacete do exército biafrense passou por eles, falando um inglês crioulo, todo estrupiado, que quase não fazia sentido, com voz muito alta, e oscilava ao andar, como se fosse cair.
Tinha um braço inteiro e o outro era só um cotó que parava no cotovelo. Eberete o observava. O pessoal dele não sabe de nada, disse ela baixinho. De quê? O pessoal acha que ele está bem e lutando pela nossa causa. O soldado gritava. Não desperdicem balas. Estou dizendo que é um vândalo para cada ala. Efeito imediato. Enquanto os garotos se juntavam em volta, atazanando, rindo, dando-lhe títulos disso e daquilo. Eberete, andando um pouquinho mais rápido. Meu irmão se alistou logo no começo. Eu não sabia. Ele só voltou para casa uma vez. Todo mundo da rua saiu para cumprimentá-lo e as crianças brigaram para tocar na sua farda. Ela não disse mais nada, até chegarem em frente à casa dela e ela se virar. Que o dia amanheça, disse ela. A gente se vê amanhã, disse o Gu. Gostaria de ter dito mais. O Gu arrumou 3 bancos na varanda, para a classe de Olana, e 2 na entrada do compound para a professora Muokelu. Para sua própria classe, com os alunos mais novinhos, colocou 2 bancos perto da pilha de tijolos de concreto. Nós vamos dar aula de matemática, inglês e educação cívica todos os dias, falou Olana para o Gu e para a professora Muokelu, um dia antes do início das aulas. Temos de garantir que, quando a guerra tiver terminado, todos estejam preparados para entrar numa escola regular. Vamos ensiná-los a falar um inglês perfeito e um ibu perfeito, como Sua Excelência. Vamos ensinar a eles a ter orgulho de nossa grande nação. Observando a patroa, Gu se perguntava se ela estaria de fato com os olhos lacrimejando ou se era simplesmente o brilho do sol. Ele queria aprender tudo o que pudesse com ela e a professora Muokelu. Queria ser um professor excelente para mostrar a ela que era capaz. Estava arrumando o seu quadro negro contra um tronco de árvore no primeiro dia de aula, quando uma mulher, uma parente de Special Julius, chegou com a filha. Ela olhou fixo para o Gu. — Esse aí é professor também? Perguntou ela a Olana. — É. — Mas ele não é o empregado de vocês? A voz dela era aguda. — Desde quando os empregados começaram a ensinar Bikokua? — Se você não quer que sua filha aprenda, leve-a para casa, disse Olana. A mulher puxou a criança pela mão e foi embora. O Gu tinha certeza de que Olana iria olhá-lo com uma solidariedade que o deixaria mais irritado do que as palavras da outra. Mas ela deu de ombros e disse: Já vão tarde. A filha dela tem piolho. Eu vi as lêndias no cabelo da menina. Outros pais foram diferentes. Olhavam para Olana, para seu lindo rosto, para o preço ínfimo que cobrava, para seu inglês impecável, com uma atenção reverente. Eles traziam óleo, cará e garri. Uma mulher que negociava por trás da linha inimiga levou uma galinha. Um fornecedor do exército levou 2 de seus filhos e uma caixa de livros. Para os principiantes, 6 exemplares de Chick and the River e 8 exemplares simplificados de Orgulho e Preconceito. Ao abrir a caixa, Olana lhe deu um abraço, e o Gu se ressentiu com o prazer sobressaltado e malicioso que viu no rosto do homem. Depois da primeira semana, o Gu já estava convencido de que a professora Muokelu sabia muito pouco. Ela fazia contas de dividir muito simples com insegurança, falava num resmungo baixo quando lia, como se tivesse medo das frases, e ralhava com os alunos por errar alguma coisa, sem nunca dizer qual era o jeito correto. De modo que o Gu passou a espiar apenas Olana. Pronunciem, pronunciem, dizia Olana aos alunos, a voz subindo de tom. Settle, settle. A palavra não tem nenhum R. Como fazia todo mundo ler em voz alta todos os dias, o Gu começou a pedir que sua classe também recitasse palavras simples em voz alta. Baby, em geral, era quem começava. Era a mais nova, não tinha nem 6 anos.
numa classe de crianças de 7, mas lia de forma impecável palavras como cat, pen, bed, com um sotaque que era como o de Olana. Só não se lembrava de chamá-lo de professor, como todas as outras crianças. E ele tinha que disfarçar para não rir quando ela dizia Ugu. No final da segunda semana, depois que as crianças se foram, a professora Mokelu convidou Olana a sentar com ela na sala de estar. Puxou as pontas de seu bubu longo demais e enfiou entre as pernas. Eu tenho 12 pessoas para alimentar, disse. Isso sem contar os parentes do meu marido que acabaram de chegar de Abakaliki. Meu marido voltou da guerra com uma perna só. Fazer o quê? Vou tentar um ataque áfia para ver se consigo comprar sal. Não vou poder mais lecionar. Entendo, disse Olana. Mas será que precisa fazer parte do pessoal que compra em território inimigo? E o que restou para comprar em Biafra? Eles nos bloquearam Kipan. Mas como é que você vai? Tem uma mulher que eu conheço. Ela fornece garri para o exército, de modo que eles dão ao caminhão dela uma escolta militar. Esse caminhão vai nos levar até o Fuma e, dali, a gente atravessa a fronteira onde ela é mais aberta, em Nuquereigui. E quanto tempo leva essa caminhada? Devem ser uns 25, 30 quilômetros. Nós vamos levar moeda nigeriana para comprar sal e garri, e depois voltamos para o caminhão. Por favor, tenha cuidado, minha irmã. Tem muita gente fazendo o mesmo e nada aconteceu com eles. Ela se levantou. O Gu vai ter que pegar a minha classe, mas eu sei que ele consegue. Na mesa de jantar, onde estava dando garri e sopa para Baby, o Gu fingiu não ter escutado. Ele assumiu a classe dela no dia seguinte. Adorou o brilho de reconhecimento no olhar das crianças quando explicou o significado de uma palavra. Adorou o jeito firme como o patrão falou para Special Julius. Minha mulher e o Gu estão mudando a face da próxima geração de biafrenses com sua pedagogia socrática. E amou, mais que tudo, o jeito gozador como Eberet o chamou de professor. Ela havia ficado impressionada. Quando havia parado na porta de casa, assistindo, ele impostava a voz e pronunciava tudo com mais cuidado ainda. Ela começou a aparecer depois das aulas. Sentava no quintal com ele, brincava com o Baby ou ficava vendo o Gu capinar a horta. Às vezes, Olana lhe pedia para levar um pouco de milho até a moagem, que ficava no fim da rua. O Gu roubou um pouco do leite e do açúcar que o patrão tinha levado do diretório para casa, pôs numas latas velhas e deu para ela. Ela disse obrigada, mas não ficou muito impressionada, e, por isso, numa tarde abafada, ele entrou sem ser notado no quarto de Olana e despejou um pouco de talco numa folha de papel dobrada. Tinha de impressioná-la. Eberet deu uma cheirada, passou um pouco no pescoço e disse: Eu não pedi nenhum talco para você. O Gu riu. Sentia-se, pela primeira vez, totalmente à vontade na presença dela. Ela lhe contou sobre os pais que a empurraram para o quarto de um oficial do exército, e ele escutou como se nunca houvesse escutado isso antes. Ele tinha um barrigão, disse ela, mantendo um tom remoto. Acabou rapidinho e depois me disse para deitar em cima dele. Pegou no sono e eu quis me mexer, mas ele acordou e me disse para ficar onde estava. Não consegui dormir, de modo que passei a noite inteira vendo a saliva dele escorrer pelo canto da boca. Ela hesitou. Ele nos ajudou, pôs meu irmão para trabalhar em serviços essenciais, no exército. O Gu desviou a vista. Sentia-se bravo por ela ter passado pela aprovação. E bravo consigo, porque a história envolvia imaginá-la nua e isso o excitava. Nos dias seguintes, só pensava em Eberet na cama, a seu lado, de como a experiência seria diferente da do coronel. Ele a trataria com o respeito que ela merecia e só faria o que ela gostasse, apenas o que ela quisesse que fizesse. Mostraria a ela as posições que tinha visto no manual conciso para casais,
que o patrão tinha em Inusuka. O livro fininho estava espremido num canto empoeirado da estante do escritório, e Hugo o viu pela primeira vez enquanto fazia a limpeza. Folheou-o às pressas, passando pelos diagramas desenhados a lápis que, de alguma forma, se tornaram mais excitantes por serem irreais. Mais tarde, percebeu que o patrão provavelmente nem se lembrava mais que o livro existia, de modo que levou para o alojamento dos criados para estudá-lo à noite. Tinha pensado em tentar algumas das posições com Tiniere, mas nunca tentou. Havia alguma coisa no silêncio metódico de suas visitas noturnas que tornava qualquer novidade impossível. Gostaria muito de ter levado o livro com ele, quando saíram de Inusuka. Queria se lembrar de alguns detalhes mais especiais. O que a mulher fazia das mãos na posição lateral por trás, por exemplo. Procurou no quarto do patrão e se sentiu um tolo, porque sabia que não havia como o manual conciso para casais estar ali. Depois sentiu uma profunda tristeza ao ver os poucos livros que havia sobre a mesa, e na casa toda.